Bem-vindo de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do drama de ficção científica chamado Passengers. Alerta de spoilers a seguir. A nave espacial Avalon está viajando pelo espaço, em direção a um mundo colonizado chamado Homestead 2. Todos os seus aposentos estão vazios. A nave está no piloto automático. Os 258 tripulantes, assim como os 5.000 passageiros, estão hibernando. De repente, a nave passa por uma chuva de asteroides, que enfraquece seus escudos. A energia é desviada para o escudo principal, mas a nave está em rota de colisão com um asteroide gigante. Ele colide com a nave, causando várias panes. A nave começa a autorreparação, mas uma das cápsulas de hibernação é ativada. O passageiro acordado é Jim Preston, um engenheiro mecânico. Sua cápsula se abre e um sistema o ajuda a despertar, dizendo que ele passou 120 anos hibernando e que a nave está apenas a 4 meses de seu destino. Ela diz que agora ele vai poder passar esse tempo desfrutando dos luxos da nave. Jim recebe instruções sobre sua identificação, o seu camarote e as atividades que ele vai participar, antes da chegada ao planeta. Entusiasmado e nervoso para conhecer as pessoas, ele sai da sua cabine e entra numa aula automatizada destinada a um grupo de estudos. Jim parece um pouco ansioso, pois o holograma está explicando que a Terra está superpovoada e supervalorizada. Ela diz para ele fazer suas perguntas no fim da aula, mas Jim continua perguntando por que ele é o único que está ali. Ele percebe que o holograma não pode responder e vai à procura de outras pessoas. Ele vai até o salão principal, mas também não há ninguém ali. Uma secretária automatizada se oferece para ajudá-lo. Jim pede para falar com uma pessoa real, e ela o envia para falar com um comissário de bordo, mas ele descobre que também não há ninguém ali, e pede para falar com o capitão. Quando chega à sala de comando, apesar de não ter acesso para entrar, ele consegue ver que nenhuma das tripulações está acordada. Jim acaba indo para o observatório, onde descobre que a nave está na verdade a 90 anos de distância de seu destino. Ele percebe que acordou antes dos outros, por isso corre de volta ao salão e envia uma mensagem à Terra perguntando o que deve fazer, porque não sabe como voltar à hibernação. O sistema de comunicações informa que a resposta da Terra vai demorar aproximadamente 55 anos. Jim fica em choque. Ele anda por aí e encontra o bar da nave, onde vê outra pessoa. Enquanto fala com o barman, algo parece estranho nele. Quando ele vai buscar uma bebida, Jim percebe que ele é um robô. Jim quer saber mais sobre ele, mas não consegue explicar ao androide como é possível que ele esteja acordado antes do tempo. Jim acorda em sua cabine no dia seguinte e vai para a cantina, onde rapidamente percebe que a maioria das coisas do menu estão reservadas apenas para passageiros da primeira classe. Ele recebe o seu café simples e tenta descobrir como voltar à sua câmara de hibernação. Depois de pegar todas as ferramentas, ele consegue colocar a câmara para funcionar e se deita dentro da cápsula, mas nada acontece. Em seguida, decide entrar nas câmaras de hibernação da tripulação. Isso também não funciona. Enquanto isso, panes continuam acontecendo na nave. Jim continua indo ao bar para beber, mas principalmente para falar com Arthur. O androide lhe dá alguns conselhos que o convencem a entrar numa das salas da primeira classe e tentar se divertir um pouco. Jim experimenta todos os restaurantes, os jogos e os sistemas de entretenimento. Mas à medida que o tempo passa, ele se torna ainda mais miserável por estar lá sozinho. Um dia ele se embebeda e vagueia pelas cápsulas de hibernação, quando tropeça numa câmara de ar com roupas espaciais de astronauta. Jim veste uma e vai para a câmara de vácuo, puxa uma alavanca e depois aperta o botão para sair. Fora da nave, ele fica hipnotizado pela vista. Ele é o único ser humano vivendo aquele momento. Mesmo assim, Jim está se sentindo devastado e sozinho. Ele volta para dentro e pensa em puxar a alavanca sem a roupa de proteção, pronto para acabar com sua vida, mas muda de ideia no último momento. Corre de volta para dentro e escorrega numa garrafa. Jim se levanta e é atraído para uma mulher que está hibernando nas cápsulas. O nome dela é Aurora. Ele procura as fichas dela no diretório e ouve uma entrevista sua antes da viagem. Apaixonado, Jim se senta ao lado da cápsula de Aurora, ainda ouvindo as suas entrevistas. De volta ao bar, ele está lendo alguns dos trabalhos dela e elogia sua escrita para Arthur. Ele fica obcecado com a ironia da situação, indo para outro planeta para ter uma vida melhor, mas acorda antes e pede a chance de conhecer o amor da sua vida. Jim continua a pensar nela e tem a ideia de acordá-la. Ele fala sobre isso com o androide, que não compreende, e diz que se ele acordasse seria egoísmo, já que ela também teria sua vida perdida dentro da nave. Jim concorda com ele, mas com o passar do tempo, ele muda de ideia e decide acordá-la.
Quando ela acorda e passa pelo mesmo processo que ele se esconde e volta para o seu quarto. Mais tarde, ele vai para o salão principal na esperança de encontrá-la. E lá está ela, tão confusa como ele estava há um ano atrás. Jim diz que eles são os únicos acordados e a leva para o observatório. Depois diz que não consegue chegar à tripulação e nem aos comandos principais da nave. A Aurora diz que quer voltar para sua cápsula. Quando chegam a ela, Jim explica que não há nenhum equipamento que possa ajudá-los a voltar à hibernação. Eles voltam e ele diz que ela devia descansar um pouco. Ela diz que está com pena dele, que teve que passar mais de um ano sozinho na nave. Jim volta para o bar se sentindo arrependido do que fez. Ele pede a Arthur para não dizer a Aurora que foi ele que a acordou. Ela volta ao salão e pergunta ao balcão de informações automatizado sobre as cápsulas de hibernação. Jim junta-se a ela e eles vão buscar o café da manhã. Ao saírem, o balcão de informações tem algum tipo de pane. Na cantina, Aurora percebe que Jim toma o mesmo café da manhã há mais de um ano e consegue um dos menus da primeira classe. Eles falam da possibilidade de arranjar as cápsulas, mas ao contrário de Jim, Aurora não está preparada para desistir. Ela procura na enfermaria, depois passa por documentos de pesquisa e acaba indo parar nos aposentos da hibernação da tripulação, tentando abrir as portas. Jim nota mais problemas em toda a nave. Algum tempo depois, Aurora lamenta sobre sua vida na Avalon. A sua ideia era ir para Homestead, viver lá durante um ano e regressar à Terra, para se tornar a primeira jornalista que fez aquilo. Aurora desiste lentamente de encontrar uma forma de resolver a sua situação, e Jim descobre uma forma de animá-la. Ele a leva para dançar, ao cinema e à quadra de basquete. Finalmente, a leva ao bar para se encontrar com Arthur. Ela relaxa um pouco, até se lembrar de sua situação. Jim fica sozinho com o androide, se sentindo horrível por ter feito aquilo. Então ele procura um jeito de fazê-la voltar à hibernação. Mais tarde, eles vão a um encontro no bar. Tem um jantar e contam histórias sobre suas vidas. Ela conta que seu pai morreu quando ela ainda era criança. Depois do jantar, Jim leva Aurora à câmara de ar e eles vestem roupas espaciais. Eles saem juntos para um passeio espacial. Jim finalmente tem com quem compartilhar essa magnífica experiência. Eles flutuam juntos no espaço, e quando voltam para dentro decidem ficar juntos. Pouco tempo depois, eles começam a viver como um casal. Aurora se muda para o seu quarto e escreve sobre a vida na nave. Eles correm juntos, comem juntos, dormem juntos e têm muitos momentos românticos. Um dia, a nave passa por uma estrela gigante e eles vão ao observatório para vê-la. É o aniversário de Aurora. Por isso, mais tarde, eles comemoram em um dos restaurantes e depois no bar. Jim vai ao lavabo e prepara o anel que fez para Aurora, enquanto ela fica conversando com Arthur. O androide diz a Aurora que Jim a acordou intencionalmente, sem saber que ainda devia guardar esse segredo. De repente, Jim regressa e ela o confronta sem acreditar. Ela foge furiosa e em pânico. Jim volta ao quarto e vê que ela já tirou suas coisas de lá. No dia seguinte, ele vai até ela na cantina, mas ela o ignora. Aurora está desesperada. Uma noite, ela vai para o quarto de Jim e dá um murro e tenta matá-lo. Jim continua tentando se desculpar e se explicar. Ele diz que se apaixonou por ela, mas Aurora não se importa. Ela não pode perdoá-lo por ele ter tirado a sua vida. Uma noite, quando Jim está em seu quarto, acontece um novo pane no sistema. A nave enfrenta um problema crítico e seu comando principal é desligado. Mais tarde, Jim entra no elevador e ele também quebra. Aurora entra no salão principal e vê que Jim plantou uma árvore. Depois ela vai para a cantina, onde o estocador de alimentos também está quebrado. De repente, ambos ouvem a voz do comandante, perguntando quem plantou aquela árvore. Os dois correm para o salão e veem Gus Mancuso de pé em frente da árvore de Jim. Os dois se apresentam e informam o chefe sobre a situação. Ele não compreende como 3 cápsulas podem ter falhado. Mancuso os leva para a sala de comandos e descobre que há algo de errado com a nave, mas a informação sobre os sistemas tem que ser verificada manualmente. Quando saem de lá, um robô cai de cabeça e os dois dizem a Mancuso que as falhas têm acontecido com mais frequência ultimamente. Ele diz que isso não deveria estar acontecendo e mostra a eles como verificar as informações de segurança. Mancuso verifica as cápsulas e Jim se junta a ele. Ele já descobriu o que aconteceu com a cápsula de Aurora e diz que o que Jim fez foi terrível. Mais tarde, ele começa a verificar as informações de segurança e Aurora se junta a ele. Eles falam sobre o que aconteceu com a cápsula dela, mas ele diz que não pode fazer nada a esse respeito. Jim entra com o 16º robô quebrado.
Mancuso está doente por causa da hibernação e vai descansar, mas ao sair ele percebe que está tossindo sangue. Nessa noite, Aurora não consegue dormir e vai dar um mergulho. De repente, há perda de gravidade em toda a nave e ela começa a se afogar à medida que a água da piscina se move com ela. O impulso da gravidade reinicia e ela quase não consegue sair de lá viva. Os dois correm à procura de Mancuso. Os três estão de volta à sala de controle. Mancuso descobre que algo aconteceu há 2 anos atrás, derrubando um sistema importante. Eles precisam encontrar e reparar o que causou a falha. Se não repararem, a nave inteira ficará encalhada. Eles vão à procura do problema, mas Mancuso desmaia. Por isso, Jean e Aurora o levam para a enfermaria. Ele está morrendo e não há tratamento que possa prolongar sua vida. Algum tempo depois, os três se encontram no observatório e Mancuso dá a Jean sua pulseira de identificação, pedindo para eles consertarem a nave. Em seguida, ele morre imediatamente. De repente, as luzes mudam para um vermelho alarmante e a nave começa a tremer. Jean diz a Aurora que precisa da sua ajuda e eles correm em direção à engenharia, mas há outra falha na gravidade, que acaba atingindo Arthur. Então Jean o desativa. Finalmente, eles chegam à engenharia e começam a procurar o problema. Ao encontrar a falha na central elétrica e ao abrirem a escotilha, Aurora é sugada para dentro. O asteroide causa uma brecha no casco daquela área. Jean também é sugado, mas se agarra à escotilha. Os dois conseguem selar a brecha. Depois de resolver esse problema, Jean percebe que existe mais de um buraco no casco. Os dois seguem a trajetória do meteoro e descobrem que ele atingiu o computador de controle do reator. Jean pensa que pode encontrar peças de substituição para ele. Eles encontram a peça e a trocam, mas o processo de ventilação do reator continua falhando. Eles fazem isso manualmente, mas ele volta a falhar. Jean descobre que precisa abrir uma porta de ventilação do exterior da nave para que eles possam resfriar o reator. Ambos vão para a câmara de ar, e quando Jean se prepara para sair, dá seu bracelete a Aurora, porque ele pode não voltar. Ela o ajuda e enquanto ele entra na câmara de ar, ela pede para ele voltar porque não pode viver sem ele. A Aurora volta ao reator, onde a temperatura atingiu alturas críticas. Um parafuso do reator impele-se para o seu braço, enquanto Jean se aproxima da conduta de ventilação do exterior e vê a porta. A temperatura sobe na sala do reator, enquanto ele tenta contornar a porta do ventilador para abri-la. Ele percebe que terá que manter a porta aberta manualmente para que o reator possa desabafar, e diz isso a Aurora. Ela não gosta do plano, mas ele vai em frente, e diz para ela desabafar o reator. Ela não quer que ele morra, e eles discutem, mas ele diz que tem que salvar as outras pessoas. O processo é bem sucedido, mas o fogo do reator empurra Jean para longe e quebra sua corda. Ele conta a Aurora o que aconteceu, e ela se move o mais rápido possível para trazê-lo de volta. Ele volta a pedir desculpas. Ela veste sua roupa de astronauta e voa para buscá-lo, mas a sua corda é muito curta. Ela é puxada para trás, mas de repente se agarra à corda de Jean e consegue puxá-lo para dentro. Aurora arrasta Jean para a enfermaria, mas descobre que ele já está morto. Ela coloca o bracelete de Mancuso para anular os protocolos médicos e para ressuscitá-lo. A cápsula médica faz o trabalho automaticamente e ressuscita Jean. A Aurora o perdoa. Mais tarde, ela conserta Arthur e eles dão a Mancuso um enterro especial. Jean leva a Aurora à enfermaria e diz que encontrou uma maneira de usar a cápsula médica como hibernação. Ele diz para ela entrar na cápsula e ficar lá o resto da viagem, mas ela decide ficar com ele. Jean a pede em casamento e os dois vivem suas vidas na nave. 88 anos mais tarde, Avalon chega a Homestead 2. A tripulação acorda e encontra o navio num estado inesperado. Aurora deixou a eles uma mensagem recontando a história da vida que ela e Jean tiveram no navio, enquanto os outros dormiam.